Boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos decodificar juntos uma história incrível e até meio paradoxal lá do Antigo Testamento. É um relato que à primeira vista parece só mais um castigo duro no deserto, mas acredite, ele esconde a própria chave da redenção para o coração humano. Vamos lá? A grande pergunta que guia o nosso estudo é essa: por que um símbolo de morte trouxe cura? Pensa bem, é um mistério totalmente contraintuitivo. Como exatamente uma serpente, que estava ativamente causando dor e morte, vira um instrumento exato e exclusivo para preservar a vida? Entender isso muda completamente a forma como a gente enxerga a cura espiritual. E aqui está o texto que ancora tudo o que vamos ver. Moisés recebe a ordem de fazer uma serpente de bronze e colocá-la numa haste. Se alguém fosse mordido, era só olhar para ela, que continuava vivo. Pense na cena. Um povo que já tinha sido liberto da escravidão, que recebia milagres todos os dias, de repente se vê num desespero tão absoluto que precisava de uma intervenção divina, digamos, completamente fora da caixa. Ponto número 1. A escola do deserto. A gente precisa muito entender o ambiente onde tudo isso acontece. O deserto costuma parecer só um lugar de punição estrita ou de abandono total de Deus, não é verdade? Mas, na realidade, a literatura aponta que ele é um local profundo de formação. É literalmente uma longa escola para corações impacientes. Um lugar projetado não para destruir a esperança, mas para ensinar a dependência. É fascinante notar o que costuma acontecer com a nossa mente sob pressão. A gente simplesmente perde a capacidade de ver a graça. Passamos a interpretar toda a realidade usando apenas a lente da escassez. A impaciência toma conta, ao ponto de, naquela época, chamarem a provisão que caiu do céu de pão vil. A murmuração não parava, mesmo com a presença divina guiando os passos deles. O que nos leva ao ponto 2, o veneno da murmuração. E esse foi o estopim da crise. A murmuração precedeu o próprio ataque das serpentes. E o detalhe crucial aqui é que a reclamação constante não é só um mau hábito do dia a dia, sabe? É o sintoma visível de uma doença espiritual invisível e muito mais letal. Revelou um coração adoecido pela pura incredulidade, algo bem mais profundo do que só não gostar das circunstâncias. Tudo passa por como a gente enxerga o Criador. Se a expectativa é que Deus exista só para satisfazer as nossas vontades na hora que a gente quer, qualquer demora vai parecer um abandono cruel. Qualquer dificuldade vira uma injustiça enorme. Mas a visão verdadeira reconhece um Deus santo, perfeitamente sábio, e entende que até aquele deserto mais seco e difícil vira um terreno sagrado de treinamento. Com isso em mente, o ataque físico das serpentes abrasadoras não foi só um juízo imposto do nada. Foi uma revelação. O veneno que queimava o corpo físico daquelas pessoas estava apenas espelhando o veneno interno que já contaminava a alma. O orgulho, a autossuficiência e a rebelião já circulavam livremente por ali muito antes das cobras reais aparecerem. Vamos para a parte 3, a serpente de bronze. Humanamente falando, a solução providenciada não tinha lógica terapêutica nenhuma. Mandar levantar uma serpente de metal numa haste, ficar olhando fixamente para isso era um absurdo médico. Contudo, contrariando o nosso intelecto, esse foi o remédio exclusivo e singular estabelecido para quem quisesse sobreviver. A cura não exigia esforço, não exigia força física, só submissão e fé na instrução dada. Muitos séculos depois, o próprio Jesus decodifica essa história lá no livro de João. Ele diz que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importava que o Filho do Homem também fosse levantado. Ou seja, a serpente de bronze estava o tempo todo funcionando como uma placa de sinalização gigantesca, apontando direto para a cruz. E é aqui que chegamos na seção 4, símbolo e realidade. A tipologia bíblica é como uma chave que destranca toda essa narrativa para nós. Basicamente, ela estuda como símbolos e eventos antigos, que a gente chama de tipos, prefiguram uma realidade divina, gigantesca e perfeita no futuro, os chamados antítipos. A sombra imperfeita do passado cede seu lugar à realidade espiritual que transforma tudo. E ao colocar essas duas realidades lado a lado, dá para ver como a realidade divina é infinitamente superior ao símbolo lá do deserto. A gente sai de um simples objeto inanimado de bronze para uma pessoa perfeita. O alcance deixa de ser apenas para Israel e passa a ser universal. E o mais incrível, a cura deixa de ser temporária e passa a ser eterna, exigindo de nós não apenas os olhos físicos, mas os olhos da fé.
Por isso, a cruz não pode ser vista apenas como um símbolo romântico. Ela é a própria manifestação inegociável da justiça divina sendo satisfeita num substituto perfeito. Ao se tornar maldição naquele madeiro, Cristo absorveu toda a ira e o juízo que estavam destinados a quem transgrediu a lei. Vamos à nossa seção 5, o olhar que cura. Os resultados práticos desse olhar de fé são uma reviravolta monumental na vida de qualquer um. A salvação e a cura da alma vêm sem nenhum esforço humano, sem precisar daquele moralismo rígido ou de tentar acumular méritos pessoais para compensar falhas. É simplesmente o ato de contemplar e descansar na cura que já foi providenciada. Esse olhar transforma de fato um coração focado em murmurar num coração cheio de adoração e que restaura a comunhão com Deus. O triste é que muita gente continua espiritualmente enfraquecida hoje. E sabe o motivo? O foco da atenção continua presa nas incontáveis serpentes do caminho, nos problemas do deserto. A vitalidade espiritual só vai florescer e dar frutos reais quando a visão da nossa alma se recusar a desviar das promessas e se fixar naquele que traz a cura definitiva. Temos aqui 3 passos práticos para a gente aplicar todo esse conhecimento. O primeiro passo é fazer aquela autoanálise honesta. A murmuração tem dominado? Lembre que isso vem de uma visão distorcida de Deus. O segundo passo é buscar nutrição contínua nas Escrituras para blindar a nossa fé. E o terceiro, ancorar-se na certeza inabalável de que a cura verdadeira da alma só está no Salvador crucificado. Esta oração maravilhosa sintetiza perfeitamente a necessidade de abandonar a postura de incredulidade e correr para os braços da graça. Pede ao Senhor que nos ensine a contemplar a cruz com os olhos da fé, fazendo dela o centro absoluto da nossa esperança. É o reconhecimento claro de que precisamos de ajuda superior durante as dificuldades da jornada. E à medida que a nossa análise de hoje vai chegando ao fim, deixo este pensamento final super provocativo para a gente. Em meio aos inevitáveis desertos da rotina, do cansaço e das provações, o que realmente tem capturado o foco da nossa atenção? Para onde as lentes da nossa alma estão apontadas hoje? Essa é uma reflexão que tem o poder de mudar absolutamente tudo. Muito obrigado por acompanhar este estudo e até a nossa próxima exploração.